Linda noite de lua. Hoje estou gravando à noite. Dá para ver lá atrás, né? Aqui. Lá para ver lá atrás, né? Estamos no escuro aqui. Adiantando um pouquinho o expediente, que a semana vai ser puxada, vai ser corrida, né? Mas para quem não me conhece, eu sou Anderson, sou sacerdote do Templo Pai Benedito, né? Lá da Lapa. E você está no curso de mediunidade da Nova Era. Esse curso não é feito só para umbandistas, né? Esse curso é feito para todas as pessoas que se interessam, né, em desenvolver a mediunidade, em conhecer mais um pouco sobre a mediunidade. Ele vai trazer várias facetas sobre o que é mediunidade. Porque a mediunidade é algo já natural do ser humano, né? E nessa nova era, ela se torna muito mais presente na nossa vida, né, pelas circunstâncias que a gente está vivendo da mudança planetária. Bom, já falei demais, vamos para a vinheta, que daqui a pouco a gente continua o assunto. Lembrando que essa aula, né, eu posto ela toda terça-feira, às 20 horas, no nosso canal do YouTube. Então já vou deixar aqui, né, a lembrança, ative o sininho, se inscreva no canal, né, para que você possa acompanhar. Toda terça-feira tem aula nova. Deixa eu olhar para a câmera, é a mania de olhar para a tela. Eu estou aprendendo, gente, calma que eu estou aprendendo. Temos também o nosso canal do Spotify, né? Lá do Voo da Coruja, onde tem muitas músicas legais, para que você que não conhece, né? Falar de nova era, falar de músicas que falam sobre coisas positivas, trazem mensagens positivas, coisas que elevam a vibração. E nesse canal do YouTube tem bastante coisa boa, tá? Vale a pena você estar conhecendo. Então hoje a aula ela vai falar sobre vícios e virtudes. Os vícios e as virtudes, eles são importantes na medida em que a gente, através dessa prática, né, de colocar consciência naquilo que a gente realiza, naquilo que a gente faz da nossa vida, a gente vai ter um rumo, a gente vai ter um direcionamento para que essa mediunidade ela seja usada de uma maneira positiva, vamos dizer assim, né? Para que ela nos auxilie a nos conectar com os espíritos de luz, com os espíritos mais elevados, trazendo essa conexão para a nossa vida e ajudando que a gente siga no caminho da nossa evolução. Então, falar de vícios e virtudes é uma maneira também de você colocar no papel, né, principalmente naquela reflexão diária, ou naquele momento que a sua vida dá uma desandada, você fala, nossa, o que eu estou fazendo de errado, porque está tudo errado na minha vida. Você olhar o que você está alimentando na sua vida, né? Quais vícios você está alimentando, quais virtudes, porque todos nós temos virtudes também, não é só falar das coisas ruins, né? Falar de tudo aquilo que faz parte do ser humano e que a gente tem que aos poucos galgando e entendendo esse processo. Falando de vícios, a gente tem alguns aqui que eu separei, tá? Não vou colocar na tela, mas vou falar. Então, se eu estiver olhando para a tela aqui, é porque eu estou lendo, tá, gente? Primeiro vício, orgulho, né? Excesso de autovalorização, dificuldade em admitir erros, né? E tudo isso afasta o indivíduo da humildade, né, e cria barreira nas relações interpessoais. Então, quando você alimenta o ego, né, dificulta a conexão com a verdade, né, e com o aprendizado, né? Então, o orgulho, né, essa parte de você querer estar sempre certo, por exemplo, é uma maneira de você se afastar do seu caminho verdadeiro, né? O segundo vício é o egoísmo. Egoísmo, né, quando a gente coloca interesses pessoais acima do bem coletivo, né? Enfraquecer a compaixão e a empatia, isolando o indivíduo em sua própria perspectiva, né? Isso contraria o princípio da unidade e do altruísmo. Ou seja, toda vez que eu sou extremamente egoísta, né, que eu penso só em mim, né, que eu passo por cima de qualquer coisa no trabalho, nas relações, para ir de encontro às minhas vontades, eu estou trabalhando o egoísmo.
E isso não vai de acordo com uma alma, com um espírito que esteja querendo evoluir, querendo crescer, né? Temos também a inveja, né? Que é a insatisfação com o que se tem, desejo de possuir o que pertence ao outro, né? Isso gera ressentimento, frustração, desconexão com o sentimento de gratidão, né? Promove comparações negativas, alimentando sentimentos de inferioridade, né? Então, a inveja, né? Mesmo que seja aquela inveja branca, se é que isso existe, né? Quando a gente alimenta, né, esse desejo de possuir o que o outro tem, né? A gente acaba fugindo dos parâmetros, né? De realizar a nossa experiência na Terra, nosso processo evolutivo de uma maneira mais plena, né? Passando por cima e desejando o que o outro tem, você acaba criando toda uma atmosfera negativa na sua própria vida, né? Para que isso não ande como tem que ser. Aí temos também a preguiça. E é engraçado, né? A preguiça, a gente, lá no nosso espaço, a gente trabalha bastante com as medicinas da floresta, né? E uma das coisas que eu aprendi é que o rapé é um pozinho feito principalmente de ervas, com tabaco, que a gente aplica normalmente com instrumento próprio. Ele tira a preguiça, ele afasta. E isso na minha vida é muito comum, assim. Quando eu estou meio desanimado, com a bateria fraca, com aquela, né, negócio, falei, putz, peguei o bichinho da preguiça, faço um rapézinho, já dou aquela, né, ativada, tal. Então, para o indígena, né, segundo algumas fontes que vieram até mim, claro, né, isso é uma doença e faz todo sentido, né? Preguiça, a sananga também ajuda bastante a tirar a preguiça, né? Então, preguiça é algo que acaba fazendo com que a gente desperdice o nosso tempo com coisas que realmente a gente acaba postergando, né? Acaba empurrando com a barriga coisas que deveríamos dar atenção, né? Porque é mais fácil você se deixar levar. E um exemplo, assim, que eu vejo até na minha vida, tal, aquele negócio, vou maratonar uma série, não estou a fim de fazer nada hoje. Pelo menos para mim, depois bate aquele peso na consciência, nossa, eu podia ter aproveitado esse tempo melhor, podia ter estudado, podia ter lido um livro, podia ter isso. Eu estou nessa fase do peso na consciência, que tá, né, o tempo inteiro batendo na porta, e você fala, nossa, essa preguiça, ela é um dos vícios, uma das questões que a gente teima, né, em realizar. Claro que você tem que ter seu momento de lazer, você tem que relaxar de vez em quando, ninguém é de ferro, né? Mas tem que tomar cuidado nos excessos. A gula. Gula também é algo, né, que muitas vezes a gente desvia o foco de coisas que a gente precisa dar atenção, né? Problemas, questões principalmente sentimentais, que a gente taca no alimento, né? Principalmente no desgranhento do açúcar. Tá com carência, tá com negócio, come aquele monte de chocolate. Tá com problema, vai lá e começa a fazer e comer, né? Então, a gula é um dos vícios assim também que bate bastante na nossa sociedade, né? Nesse momento atual, porque é muito fácil esses alimentos, né? E se você for pensar, o açúcar também é muito barato o acesso a ele, né? Então, a gula, né, que é o desejo excessivo por prazeres materiais, né, relacionados à comida, bebida ou consumo, né, representa apego à materialidade e descontrole sobre os desejos básicos, né? Avareza, apego excessivo ao dinheiro, bens materiais ou poder, né? Que alimenta o medo da escassez, enfraquece a generosidade e a confiança no fluxo da vida. A avareza é aquele sentimento, né, de que muitas vezes, principalmente nos atendimentos, né, como terapeuta ou com as entidades, eu vejo que tem muita relação, aquela pessoa que só quer saber de trabalhar e ganhar, porque quando eu tiver uma casa eu vou ser feliz, porque quando eu tiver um carro eu vou ser feliz, porque quando eu tiver, sabe aquele negócio de querer e ter. Hoje aconteceu um fato bem engraçado que eu vou compartilhar com vocês. Fui almoçar com meu pai, né, como é tradicional de domingo.
E ele foi convidado por um primo meu lá para um batizado e tal, e encontrou lá um senhor que é dono de uma rede assim de lojas enorme, tem mais de 100 lojas, né? E o cara tava doente, assim, meio balançado e praticamente na reta final da vida, assim. Mas ele tava preocupado em conseguir. Chegou pro meu pai e falou: ó, você não quer abrir uma loja lá que eu tenho, fazer uma franquinha na sua cidade? Aí, para minha surpresa, meu pai vira e fala: pra quê? Eu vou arrumar dor de cabeça nessa fase da minha vida. E ainda citou Madre Teresa, né? Madre Teresa falou uma coisa sobre isso. É mesmo? O que ela falou? Como é que é a frase mesmo? Deixa eu lembrar direitinho. Você tem tudo isso por enquanto. Querendo dizer, né? O cara se vangloriando que tinha 100 lojas, etc, né? Que muitas vezes a pessoa se apega no ter. Mas é passageiro. Por mais que você tenha, que você... Nossa, agora eu sou rico. Já era, meu filho. Você não vai levar nada. O caixão não tem gaveta, como dizem os antigos, né? Sim, a gente precisa do dinheiro, é uma energia importante, viver bem e tal, mas o quanto isso não pesa na nossa evolução, o quanto a gente não se apega nesse ter, nessa avareza e acaba bloqueando nossos caminhos de crescimento, né? Luxúria, desejo descontrolado e obsessivo por prazeres carnais, né? Aí a gente coloca sexo, coloca bebida, coloca uma série de outras coisas, né? Muita gente tem, para quem principalmente, né? Se você está vendo um curso de mediunidade, provavelmente você teve em algum momento uma ligação com o espiritismo, né? Ou mesmo com a Umbanda, falando sobre os espíritos, etc. E uma passagem muito normal, né, que a gente grava, principalmente por causa do filme Nosso Lar. Se você não assistiu, assista, maravilhoso, 1 e 2. Falando sobre, né, o vale, né, daquelas pessoas, umbral, né, daquelas pessoas que, quando desencarnam, vão para aquele sofrimento, para aquela parte, né? Então todo mundo fica: será que eu vou morrer, vou para o umbral? Então, existe também o Vale do Sexo. E é um local, né, que muitas vezes, quando a gente está desdobrado durante o sono, se você não tiver ali uma proteção, se você não tiver uma consciência que a sua vida sexual também, ela vai te arrastar como um vício, você muitas vezes é desdobrado e levado para esse local e ali é sugado por aqueles espíritos, né? Porque tudo aquilo que a gente pratica na nossa vida, né, que são os vícios, por isso que eu estou falando bastante sobre vícios relacionados à mediunidade, à espiritualidade, né? Tudo aquilo que a gente alimenta nessa vida, né, como encarnado, a gente ainda tem a matéria, os nossos 7 corpos, bonitinho a matéria, que dão uma amortizada nessa necessidade, né, nesse vício. Ele dá uma amortizada nisso. Mas quando você desencarna, você já não tem mais essa amortização, esse filtro. Ou seja, do lado de lá, isso se potencializa muito, né? Então é por isso que tem muitos espíritos que ainda estão presos aqui na nossa esfera, indo atrás de pessoas que têm vício com álcool, com comida, com sexo. Todas essas coisas são os famosos obsessores, né? Que acabam ali